tentar assim o aparelho desse lado. Voltou o som, seu Leonir, estiver ouvindo, alguém que está ouvindo pela live, né? Só dá um ok para nós se voltou o som ou não voltou, né? Fazendo votos. Se o pessoal der ok, você me avisa. Tá Show! Então nós gravamos o vídeo e depois coloca o som em cima. Então, 12 horas e 17 minutos, você ligou o rádio agora, parece que agora voltou o som aqui, ó. Ah, então beleza. Já acertou o som, já pode começar a voltar, mas pode ficar tranquilo que a entrevista na íntegra, estou explicando aqui para a professora Tati, eu tenho a imagem, depois ele recoloca o som certinho em cima da entrevista, e dá para ver mais tarde também. Mas agora nós voltou para o segundo bloco. São 12 horas e 17 minutos. E problemas técnicos acontecem em qualquer lugar, né? Falamos então, Tati, você já falou para nós muita coisa importante sobre essa questão do ensino, falou sobre essa importância da primeira infância, né? E hoje, como você está vendo essa questão do ensino? O nosso professor, o nosso servidor, ele é muito comprometido também aqui em São Bento. Com certeza, Fortescue, né? Acho que nós temos que dar o valor que é do nosso professor, né? Dar honra a quem tem honra. Então, nós temos uma equipe, né, muito dedicada, muito comprometida, profissionais de excelência, profissionais que acreditam no desenvolvimento do ser humano e que fazem a diferença certamente, né? Por vezes, dentro de um contexto de sistema educacional, pensa-se diferente, organiza-se planejamentos conforme as necessidades focadas na diversidade, existem encontros e desencontros no processo, né? Mas nós somos muito felizes, né? Nós temos professores, diretores, coordenadores, especialistas. Eu não poderia te dizer aqui, Fortescue, alguém que eu diria, não, essa pessoa não cabe dentro da educação, né? Porque nós somos muito felizes, porque nós temos sim uma equipe muito proativa, uma equipe muito determinada, uma equipe muito pronta, ação, reflexão, ação, pensando sempre, né, no objetivo de aprendizagem do seu estudante. E isso hoje é muito desafiador, né, porque a diversidade dentro de sala de aula é muito complexa. E educar não é uma tarefa fácil, né? Transmitir conhecimento é muito fácil, mas educar não é. Né? Então, o nosso professor realmente ele se destaca, né? A nível municipal, a nível regional, claro que respeitando todos os demais profissionais da área da educação, mas eu com muito orgulho digo que nós temos, né, uma grande seleção, um grande time de profissionais na rede municipal de ensino. São 12 horas e 19 minutos, vou fazer um pequeno intervalo, Tati. Depois eu quero voltar para conversar contigo e falar justamente sobre essa questão das melhorias que teve dentro da educação. Eu sei que hoje os professores têm essas horas... Atividades, eles têm aquele período que eles precisam fazer os relatórios, e com tudo isso acaba melhorando a qualidade da própria educação. Sem dúvida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vai ser depois do intervalo, para poder tomar aquele golinho. Pode ser? Joia! Valeu, vou para o intervalo e eu já volto. Até daqui a pouquinho. Pode continuar falando para a live, né? Ai, legal, legal. Vamos lá, né? Gente, né? Estamos aqui hoje, uma grande oportunidade de estar também, né? Podendo ouvir um pouquinho mais vocês, munícipes, que no dia a dia, por vezes a gente não tem o acesso, não tem o contato. Então, estou à disposição para perguntas, né? Estou à disposição aí para ouvi-los, para que a gente, como município de São Bento do Sul, possa continuar defendendo uma educação de qualidade, independente, né? De organização sistêmica, mas que, acima de tudo, como ser humano, né? Acima de tudo, como servidores, acima de tudo, como pais, né? Como alguém que realmente está aí hoje semeando os frutos para uma nova geração. Então, estou à disposição de vocês. Obrigada. E que bacana, né, Fortescue? A audiência é fenomenal. Quero agradecer em especial, né, cada um de vocês que está aí conosco, né, um tempinho aí, a gente sabe que é horário do meio-dia, né, cada um aí organizando a sua vida, a sua rotina. Obrigada, né, pela audiência de cada um de vocês. A notícia com
transparência. É verdade, Leonir, com certeza. A gente tem aí uma equipe muito show de bola, né? Muitas vezes, Fortesc, a gente precisa aí de ajuda, né? Pensando no melhor atendimento às nossas unidades, e a gente tem profissionais assim que se superam, né? Que estão sempre buscando fazer o melhor, independente, eu sou lotada na minha unidade, eu não sou lotado na minha unidade, mas quando precisa, tá ali junto com a gente, né? Fazendo a diferença. E realmente, são pessoas como vocês que fazem essa educação acontecer, né? Eu costumo dizer que um gestor, né, um líder, ele não é um líder sozinho, né? Ele só é um líder quando os outros, né, se tornam líderes também. E é isso que a gente vê acontecendo aí nas nossas escolas, né? As coisas trilhando um caminho para que a nossa criança realmente se construa um cidadão, né, holístico, um cidadão de sucesso, que saiba fazer boas escolhas no futuro, né, que saiba aí lidar com as suas emoções, né, que tenha um controle inibitório bem regulado, para que realmente seja um cidadão de bem. São 12 horas e 23 minutos, você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias. Meu amigo, Liberdade Notícias na apresentação aqui de Valmir Fortesc. Hoje estou entrevistando a Tati, né? Ela que é a Tatiana Alves Schroeder, secretária de Educação do município de São Bento do Sul, carinhosamente conhecida como Tati. Ela já falou com nós aqui sobre a valorização da educação básica, explicou um pouco sobre o agosto mesmo da primeira infância, muito importante sobre isso. Alguns dos resultados do ensino, da aprendizagem, mas agora um ponto que eu quero entrar aqui, professora Tati, é a educação inclusiva nesse bloco. Vamos falar um pouquinho sobre a educação inclusiva, para que os pais possam entender alguma coisa, pode ser? Perfeito. Então, Fortesc, quando eu falo de uma escola inclusiva, a gente precisa entender que oferecer, né, ou garantir os direitos dessa criança não é apenas matriculá-la na educação infantil ou no ensino fundamental. Vai muito além dessa matrícula, né? Então, isso envolve acolhimento, isso envolve sensibilidade, isso envolve um trabalho com um olhar de diversidade, com intencionalidade em cada proposta que vai ser apresentada para essa criança construir a sua aprendizagem. E cada criança é única e especial, né? Uma nunca vai entrar dentro da caixinha da outra. E é um grande desafio, né, para a educação aí num tempo pós-pandemia, é um grande desafio para as famílias, que com certeza desejam o melhor para os seus filhos. Então, hoje na rede Fortesc, nós temos aproximadamente 600 crianças de inclusão. Destas, 495 são autistas laudadas, né? Então, aí a gente ainda tem um caminho para aquela criança que está em investigação. Mas, para nós, o laudo, né? Claro que é importante, porque ele vai potencializar o direito que essa criança tem, mas ele é apenas mais um documento, né? Porque antes mesmo do professor perceber ou ter esse laudo nas suas mãos, ele já percebe as necessidades dessa criança, né? E a partir dali, ele já tem o dever de proporcionar as adaptações, as flexibilizações de aprendizagem para que essa criança, no seu ritmo, né, no seu tempo, no seu compasso, aprenda. Porque toda criança aprende, né? De formas diferentes, com certeza. Por vezes o professor, quando ele pensa no seu planejamento, a gente acha que é um planejamento só, mas não é, né? Ele vai fazer ali daquele planejamento 7 organizações diferentes, porque pode ser que ele tenha a necessidade de buscar 7 estratégias de aprendizagens diferentes para atingir a criança. Então, não é só a aprendizagem, é a ensinagem. E para isso a criança precisa estar bem e os pais precisam se sentir seguros, né? Então, tem todo o contexto da seletividade alimentar, o contexto da socialização dessa criança, né? O olhar para essa criança dentro da estrutura única que ela apresenta. Tati, com relação a essa questão TEA que chama? TEA. Desses alunos que estão dentro dessa inclusão. A minha curiosidade no seguinte sentido, a vida do pai também. Como está a convivência da sala de aula, a dificuldade dos professores? A gente sabe que os alunos do Sul, vocês têm uma estrutura e as pessoas sempre reclamam, o primeiro professor, eu ouvi muita reclamação, sabe? Não, deu uma passada, mas eu ouvi muita reclamação, precisa de mais um professor, mais um atendente. Como está essa reclamação como está essa convivência disso dentro do federal? Porque tudo é uma adaptação, né? Tudo isso é muito novidade também. E está passando por uma pandemia, viemos para
essa inclusão, as pessoas estão procurando lá dentro da sala de aula, os nossos professores estão preparados, como é que esses apoios que eles têm hoje dentro da sala de aula? Então, Forteschi, é um processo, né? Tudo é um processo. E a adaptação faz parte para a criança, para a família e para a escola. E quando eu falo escola, eu falo desse professor, sim, que é fundamental nesse processo, mas eu falo de todos que estão envolvidos neste ambiente, né? Não existe um caderninho de receita, não existe um manual pronto, né? A criança não vem com manual, cada uma é única e especial. Então, hoje nós temos uma equipe dentro da Secretaria de Educação, né? Um pouquinho mais ampliada, vamos dizer assim. A psicopedagoga, ela já existia, temos a chefe de divisão da educação especial, mas hoje nós temos 2 equipes de psicólogos e assistentes sociais, né? Então, o fato de termos hoje uma equipe a mais, eu vou te dizer que a gente já tem sentido a diferença para isso. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar essa escola, né? A gente precisa caminhar junto com este professor, a gente precisa apoiar este professor, a gente precisa apoiar esta família e a gente precisa estar com esta criança, né? Então, nós precisamos estar dentro da escola também para dar esse apoio, para realmente dizer não. Ela precisa de um atendente educativo, né? Sejam por questões de autonomia, sejam por questões de superação das barreiras de aprendizagem. Não posso esquecer aqui dos professores do AEE, que fazem um trabalho extraordinário, né? Colaborativo com os professores e de atenção e acompanhamento à família e às crianças. Mas o desafio continua, Forteschi, né? Então, assim, a gente procura não deixar o professor sem resposta. Esse professor estuda muito, né? Então, assim, vai para além, por vezes, da carga horária de trabalho dele. Por isso, tão importante a hora-atividade, né? Que é um tempo que ele tem para se dedicar a esse planejamento, que ele tem para se dedicar à pesquisa também. Porque a universidade não nos prepara para a prática da sala de aula, né? Então, essa criança chega e ela precisa receber o melhor. Então, nós precisamos buscar juntos este melhor. Então, é um desafio e que parte também da sensibilidade de cada um, né? Então, assim, quanto mais eu aceito, né, menos doloroso é esse processo e mais eu consigo oferecer, né, para esta criança. Então, hoje não existe educação sem sensibilidade, né? Ela precisa caminhar junto. Doutor Tati, com relação à questão do pai dessas crianças, eles têm alguma responsabilidade também? Depois eu vou finalizar o porquê que eu estou fazendo essas perguntas, mas o pai em si, porque afinal de contas a escola não pode ser só um local para você largar o teu filho lá. Com certeza. Antigamente tinha uma palavra, tem um depósito, né? Sim. Pode ser um depósito de criança, não é pela forma com que vem sendo produzido e todo esse tratamento que vem dado às nossas crianças. Mas ainda tem pessoas que, por conta de entendimento equivocado, acham que a escola é um depósito. Mas e esse pai também, ele também tem alguma responsabilidade? Com certeza, né, Forteschi? A gente sempre costuma dizer, né, até onde vai o papel da escola e até onde é o papel da família, né? E no pós-pandemia, a escola tem sofrido um pouquinho mais com essas questões. Então, há 10 anos atrás, talvez, essa relação era mais notória nos anos finais, né? A partir ali dos 12, 13 anos de idade. Hoje, nós já sentimos esse impacto nos nossos centros de educação infantil. Então, aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, a gente já sente esse movimento, essa dificuldade reguladora da criança, né? Com relação ao desenvolvimento das funções executivas superiores, que é onde ela vai aprender a se autorregular, é onde ela vai aprender a se organizar, aonde ela vai aprender a controlar as suas emoções, aonde ela vai aprender a organizar, né? E a solucionar os seus conflitos, e aí a gente precisa da família, porque não pode ser uma coisa na escola e uma coisa em casa, né? A criança de educação infantil, na sua maioria, está 10 horas por dia dentro dos centros de educação infantil. Então, se a família não caminhar com a escola, esse processo ele fica fragmentado, né? A criança ela fica confusa no desenvolvimento do seu processo educacional realmente, né? Porque nessa idade, família e escola estão educando esse ser que ainda é tão pequeno. Então, a gente precisa também do olhar da família, da responsabilidade da família, do acompanhamento da família. As terapias são muito importantes, né? Quando há necessidade de um auxílio médico, é muito importante. Então, por mais difícil que seja para a rotina familiar, a gente precisa que esse pai, que essa mãe entenda o compromisso que ele tem na vida dessa criança. Então, hoje, eu me coloco muitas vezes em confronto com relação ao que é paternidade e o que é paternagem, né? Aproveitando ontem o Dia dos Pais.
Então, pai não é quem coloca no mundo, é quem educa, é quem está junto. Então, a importância do cuidado dessa família, a importância desse pai, dessa mãe, chegar em casa, independente da idade da criança, conversar sobre a escola, conversar sobre o dia a dia do filho. 5 minutinhos, Fortesque, sentar no tapete e contar uma história, né? E brincar de boneca, e brincar de carrinho. Não precisa mais do que 5 minutos por dia para a criança estabelecer essa relação. E isso já vai contribuir significativamente, né, para a associação da criança dentro da escola. Pensando na professora Tati, eu vejo que na educação, nas educações iniciais, São João Pessoa acaba se tornando um modelo nesse sentido, isso é muito bom. Mas o que eu vejo a necessidade é o seguinte, ali em contrapartida, as nossas crianças elas vão do ensino médio, que ainda está sob a responsabilidade do Estado, retirado isso aí, porque a qualidade do ensino mesmo, a gente sabe que existe um diferencial. Eu não sei se por conta do desenvolvimento da forma de fazer a cobrança, ou da técnica do ensino que é administrada, alguma coisa aí não fecha dentro desse parâmetro. E aí, a gente vai para o Estado e vê aí várias denúncias de como que a pessoa sai de uma qualidade do ensino, não precisa responder isso, mas você está fazendo uma análise de como é que as crianças saem de uma qualidade do ensino dessa do município, vão para o Estado e de repente entram para lá e daí começam a fazer bullying e parece que esqueceram tudo quando saem lá do... O que eu posso te dizer, Fortesque, Existe algum estudo de sentido? Sim. E é uma reflexão que a gente faz constantemente, tá? Eu sou de carreira especialista em assuntos educacionais. E sempre gostei muito de desafios, né? Os desafios, eu acho que eles nos movem, nos tiram da zona de conforto. E muitas vezes eu refleti sobre a educação com relação àquilo que o aluno já apresentava nos anos finais e como nós entregávamos esse aluno para o ensino médio e, por consequência, o ensino médio entregava para o mercado de trabalho ou para a universidade. E ali, né, buscando todas essas referências, a gente entende que 90% desse processo tem a ver com a educação infantil, tá? Que é com relação à persuasão da criança em todas as habilidades, em todas as competências que ela adquire ao longo do processo como referência. Então, se até os 6 anos a gente conseguir moldar essa criança com tudo aquilo que ela precisa dentro da organização cerebral, né? Depois ela até pode dar aquela desviada, mas ela vai retornar para o caminho. Agora, se até os 6 anos de idade nós não dermos conta disso, tomara que ela não vá para outro lado, porque se ela for, dificilmente a gente vai trazer ela de volta. Então, eu penso que é um olhar de sensibilidade. E é claro, a pandemia, com todas as suas dores, ela nos trouxe muita aprendizagem também. Então, o que nós percebemos hoje? Existe uma lacuna de aprendizagem nos anos finais ainda. Então, esse ano a gente já seguramente diz, até o 4º ano a gente corrigiu essa lacuna de aprendizagem. 5º ano, a gente está mediando esse processo, né? Mas nós ainda precisamos corrigir isso ao longo do percurso. Eu gosto muito quando o José Pacheco diz que para a gente fazer essa virada de chave, vai de 8 a 10 anos, né? E de fato vai, Fortesque. Porque é toda uma geração que caminha nesse processo. Então, nós ainda temos uma correção que talvez antes da pandemia nós não percebíamos, enquanto, né, educação básica. Mas a gente também precisa que o ensino médio olhe para esse estudante com mais sensibilidade. Ele não pode ser só um aluno, ele não pode ser mais um aluno, ele não pode ser um número. Eu preciso olhar para toda aquela diversidade e, por vezes, entender que ele não vai me apontar de imediata a fragilidade pedagógica que ele ainda está desempenhando ou não está desempenhando, ou que então eu preciso investir numa motivação para ele desejar continuar aprendendo, né? E, por vezes, a gente esfria esse processo, entende? E aí, quando a gente esfria, infelizmente, é esse que é o resultado que a gente tem. É a evasão, é o aluno desmotivado, é o aluno não querendo vir para a sala de aula. E, mais uma vez, aí a família precisa ser parceira, né? A família precisa estar com a gente, porque esse aluno precisa entender que ele tem uma perspectiva de futuro. Ele pode ainda não ter encontrado a sua identidade, né? O seu lugar nesse mundo, mas ele tem uma perspectiva. Então ele precisa fazer escolhas, né? Porque ele está crescendo e já já o pulo para a fase adulta é estralar de dedos.
né? Então, eu penso que precisa ter uma movimentação, né, de currículo, porque o currículo catarinense é muito bom, o currículo do ensino médio é muito bom, né? Então, o que acontece no processo, né? E também acredito que o ensino municipal, por estar mais próximo das suas escolas, dos seus professores, tem aí uma pequena vantagem, né? Porque a gente consegue estar acompanhando, a gente consegue estar dizendo, vamos fazer junto. A gente consegue dizer, olha, tô indo para a escola agora, calma, vou te ajudar, né? A gente consegue ir lá e sentar com essa criança e dizer, não, família, vem cá, né? A gente precisa caminhar junto. E o Estado parece que tudo é mais longe, né? Então, talvez, não sei, é minha opinião muito particular, né? Talvez uma das fragilidades seja esse distanciamento. Eu interesse nesse assunto, a gente conversar um pouco sobre isso, porque é nesse sentido, a gente está em código que eu preciso me conformar, né? Eu vejo o trabalho que é feito, eu vejo lá a criança que aprende, que tem que usar na faixa, que aprende que tem que reciclar, e aí ele sai da escola, é a mesma coisa que zerasse a cabeça do abençoado, né? Passasse uma borracha, ele já não lembra mais que tem que reciclar, ele passa, não olha para o lado, passar na faixa, ele fecha o olho, parece que fecha o olho, bota o fone de ouvido e vai. Como se o carro, eu estou só fazendo um comentário, só para entrar nessa situação, para que aproveitar esses momentos para conscientizar também a família e o próprio estudante. Né? Exatamente. Ele entra dentro de uma faixa de pedestre, baixa a cabeça e vai como se ele fosse surpreendendo. Né? E não é. O carro é maior. Ah, mas ela tem que parar na faixa. Mas pode ser que não parou. Porque lá dentro daquele carro tem outro cara também que está com fone no ouvido, está com outra coisa na cabeça que vai tocar em cima. São os limites, né, Fortesque? E parece que as pessoas aprendem, eles saem. É tão bonito quando vê eles pequenininhos, né? Eles vão lá, eles brincam. Tem algumas escolas que tem aquelas montagens grandes lá, tem o carro, eles fazem um percurso. E eles cobram dos pais. Sim, fazem um curso. E aí, chega nos 17, 18, 19 anos, 20 anos, o cara entra dentro de um carro, ele se transforma. Parece o médico monstro. Quem já assistiu, já leu o livro, assistiu o médico monstro, sabe o que eu estou falando. Se transforma, né? Ele esqueceu de tudo, não estou mais nem aí, e agora estou livre de tudo isso. Eu acho que o grande desafio da educação, professora Tati e secretária, vai ser isso. Fazer essa virada de chave. Isso. Essa virada de chave para que as pessoas virem a chave, mas não esqueçam de levar o que é bom junto delas. Eles viram a chave e daí esquecem de tudo, né? Concordo. E eles precisam virar a chave, primeiro as nossas crianças, depois eles vão para a adolescência, uma pré-adolescência, depois para a adolescência e para a vida adulta. Essas viradas de chave está se perdendo alguma coisa. E sabe, Fortesque, quando a gente olha uma criança de educação infantil, por exemplo, e ela está numa relação de conflitos, né? Vamos imaginar que ela está ali com dois amiguinhos e ambos estão disputando a mesma bola. E a gente pega aquela bola e guarda só em cima do armário, ou dá para um e não dá para o outro sem proporcionar uma reflexão, eu não estou ensinando essa criança a resolver seus próprios conflitos e a fazer as suas escolhas. Entende porque eu falo da educação infantil? Então eu preciso, por vezes, me abaixar, e isso eu falo pai e mãe também, né? No nível do aluno, eu preciso explicar, por mais que ele chore, né? Por mais que ele faça birra, porque a birra também existe, principalmente a partir dos 2 anos de idade, até os 4,5, 5 anos, onde muitos, né, estudiosos dizem que é a fase da primeira adolescência, e de fato é, Fortesque, porque é ali que acontece a organização dos limites, dos 2 anos aproximadamente aos 5 anos de idade, né? Então, se ali a gente não conseguir impulsionar nessa criança regras e limites, ela vai fugir lá na adolescência. Tá? Então, por isso a importância, né, de trabalhar esses conflitos com a criança, porque se eu não trabalhar isso, ele vai ser um adulto, Fortesque, que ele não vai respeitar regras, ele vai ser um adulto que vai ter dificuldade nos seus relacionamentos, ele vai ser um adulto com dificuldade de se manter no emprego por determinado tempo, né, porque ele não deu conta de se autorregular. Né? Então ele acha que ele, como dono das suas emoções, faz o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. E não é assim que a sociedade funciona, né? A sociedade é movida a regras, a princípios, a valores, a organizações. Então, por isso que hoje eu não só tenho um carinho muito especial pela educação infantil, como eu me preocupo muito com a educação infantil, né? Por entender que é nessa idade que as sementinhas são postas lá. Né? E aí vem o pai e a mãe, que por vezes, por estar muito tempo longe do seu filho, acaba sendo permissivo. Então, tudo que a criança quer, ela tem.
Tudo que ela pode, ela tem. Então é a fase que ela se joga no chão, porque aí ela aprende que se ela se jogar no chão, ela vai ganhar o chocolate que ela quer, né? Ela aprende que se ela chorar para entrar na escolinha, a mãe vai levar lá para casa, desculpa, vai levar lá para casa de volta, né? Então é nessa idade que a gente precisa trabalhar os conceitos de autorregulação da criança para que lá na adolescência, para que lá nos 18 anos, ela não fuja das nossas mãos. Então a educação infantil, ela é um processo, não é à toa que ela é a primeira etapa da educação básica, Fortesque, né? Muitas pessoas ainda olham para ela como uma fase de cuidadores, mas ela não é mais. Há muito tempo ela não é. Desde a década de 1980, né? A Constituição prevê isso, a LDB prevê isso. Então ela não é um espaço de assistência social onde eu deixo meu filho para ir trabalhar. Ela é um espaço de desenvolvimento dessa criança, né? Então eu como pai, como mãe, preciso compreender esse processo e que lá ela vai passar por atividades pedagógicas que vão ajudar ela a se desenvolver. Mas eu em casa preciso continuar esse trabalho, né? Então eu não posso regular ela na escola e em casa ela chega, fica a hora que ela quer na televisão, come a hora que ela quer, faz o que ela quer, tá chovendo e ela tá com uma roupa curta, por exemplo, né? Então o pai e a mãe também precisam compreender qual é o valor da educação dessa criança e que ela vai levar isso para a vida toda. Então é um conjunto entre escola e família, né? Sociedade, né? É uma pirâmide aí para que a gente consiga fortalecer esse cidadão do futuro. Então eu acredito, Fortesque, que talvez hoje a gente esteja colhendo alguns frutos. Né? Então, agora começa, com essa sua explicação, a gente começa a entender o que vem acontecendo. É claro, essa geração que está sendo preparada agora, nós vamos levar pelo menos mais 30 anos para começar a colher um fruto. Exatamente. Porque é a longo prazo, tudo onde se prepara agora, mas essa criança não vai crescer, ela vai se desenvolver também lá na frente. Isso mesmo, Fortesque. Talvez ela, quando o filho dela estiver lá, a educação básica, ela vai ter essa sensibilidade de fazer essas correções. Exatamente. E aí o pai precisa entender isso, né? Porque o pai, por vezes, Ele vem com a educação despreparada. sim, ele não compreende e ele também não tem a obrigação de compreender, né? Mas ele precisa confiar nessa escola, né? Ele precisa caminhar junto com a escola. E hoje, Fortesque, eu fico muito feliz porque a educação infantil já consegue fazer um momento de parada pedagógica, já consegue fazer um momento de conselho de classe, né? Sem que o pai critique pelo fato de não ter atendimento daquele dia no CEIM, né? Mas educação infantil é educação básica. Né? Então, assim, educação tem o seu papel e ele precisa ser respeitado. Claro que a gente sempre vai respeitar a necessidade da família, né? A gente sempre vai manter esse diálogo com eles e a gente não vai criar nenhuma ruptura, né? Em que a sociedade não está preparada para isso. Mas é importante a gente começar a favorecer essas reflexões nas nossas famílias, né? Que filho eu quero? Né? Porque escola é um momento, é um tempo, é uma passagem, mas meu filho vai ser a vida toda. Né? Então, o que eu estou entregando para a sociedade? Depois não tentar reclamar. São 12 horas e 44 minutos, a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o último intervalo, e é bem rapidinho, só temos um apoiador. Fazer o último intervalo e eu já volto para a gente já ir logo para as considerações finais e fazer aquela finalização. Pode ser? Bacana, Fortesque. Obrigada. Gente, obrigada aí a quem está nos acompanhando. Obrigada, professor Josias. Obrigada, vereadora Carla. Né? A Câmara de Vereadores também sempre muito parceiro com a educação, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Né? A gente sabe que precisa caminhar juntos. Então, realmente, gratidão a cada um de vocês. Né? E quero dizer que as críticas também são bem-vindas. Né, Fortesque? Eu sempre costumo dizer que temos a crítica, né, que contribui para o processo, e a crítica que talvez vai ser só um ato de desabafo, né? Mas é importante olhar da sociedade, faz a grande diferença para que a gente possa cada dia mais, né, buscar novos acertos. Tá, certeza. E tenho certeza que ele também deve ter aí muita vivência. Muita história para contar.
São 12 horas e 46 minutos, 12 e 46. Se você ligou o rádio agora ou estava passando por aí, eu quero dizer que eu estou entrevistando hoje a secretária de Educação, Tatiana Alexandre Alves, ela que é secretária de Educação do município, carinhosamente conhecida como professora Tati. Isso é importante. Então, já falamos aqui sobre a valorização da educação básica, o agosto, mês da primeira infância, falamos sobre a escola inclusiva. Agora, no último bloco, ela falou muito bem, falou com propriedade sobre a importância do pai também ajudar na educação do próprio filho, não usar a escola como um depósito de criança, né? Da importância que tem e dos métodos que está sendo feito para a gente tentar criar lá na frente, tentar desenvolver lá na frente, criar, né, que nós palavras não vamos colocar, para a gente tentar desenvolver lá na frente um cidadão de qualidade. E isso é muito importante. Sabe? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Tati aqui, né? E dizer que quando a conversa é boa, né, professor, o tempo passa rápido. Eu quero só colocar aqui quem está participando conosco desde o começo. Nós temos aqui o Zéias Coutinho, a Rosmari Santos, a Cristiane Batista do Nascimento, o Pascoal Miranda está por aqui, tivemos a Leonir dos Passos, né, ajudou em relação à questão do som, a Nívia da Rocha, vou voltar aqui mais para frente, a Alicia Augustinho, vou voltar aqui para frente, Denilson, o João também participando conosco, sempre mantendo, assistindo, Cristiane Batista do Nascimento, a Cíntia Becker Cordeiro, a Josimara West, deve ser esse o sobrenome, a Roseli Vieira, boa tarde, Valmir ouvintes, das expectativas e acompanhando, valeu Roseli, forte abraço, aqui a Leonir também tem nos comentários, voltando, claro, a vereadora Carla Hoffman, boa tarde, muito importante, cuidado com as nossas crianças em todos os aspectos, abraço à secretária, ao Cortés com os ouvintes, valeu, doutora Carla. Ou aqui o nosso ex-secretário de Educação, Josias Terra, né, que contribuiu muito para que chegasse nesse ponto. Temos aqui quem mais? O Joacir Santos, boa tarde, Joacir, forte abraço. Vereadora Terezinha, parabéns pelo seu profissionalismo, dona Tati. Parabéns a todos os nossos profissionais da educação. Quem mais está por aqui? E, claro, o Josias reforçando o acompanhamento que nos acompanha. O Pascoal diz o seguinte, né? Olha só que interessante. Diz que aos 9 anos de idade, eu vou fazer esse relato, se eu quis contar, ninguém acredita. O Pascoal está velho, né? 9 anos de idade, ele disse que foi sozinho na passeata de 100 mil contra a ditadura militar. Barbaridade, não se perdeu na passeata? Você não é fraco, né? Porque 9 anos de idade, ele devia ser já devia ser meio autista para a época, né? Ir lá e ir numa passeata dela, para se perder e voltar para casa, uma criança de 9 anos. Olha que é campeão, né, professor? Vamos voltar aqui na minha. Tem aqui também o Vinícius, ele está participando por aqui, tem várias perguntas, mas muitas das perguntas a professora respondeu, muitas não respondeu, mas faz parte da vida, Vinícius. A Mariana está por aqui, Mariana Caroline, mãe da Helena autista, também está acompanhando. É muito importante, pessoal, que são dessa área que tem seus filhos. Com essa... Na verdade, o autismo não é considerado um problema. Como que é considerado isso, professor? Como que vai tratar? É só autista? Ele é autista, exatamente. É uma condição. É uma condição, né? Exatamente. Não dá para ser tratado de uma doença, não. É uma condição. É uma condição da criança. Exatamente. Tem que saber respeitar também essa Com gente, certeza. Essas pessoas, né? Então tá aqui. Valeu, eu entendo. Valeu, Vinícius. Forte abraço. Que bom que você entende. Os amigos são assim, para entender a gente. Então tá aqui, isso mesmo. Isso, parabéns. Ela gostou aqui da forma com que nós colocamos a condição daquilo lá que é autismo lá. Vamos voltando aqui para a nossa pauta, então, já que fizemos o registro. Deixa eu voltar aqui, porque a Carla também fez um registro para mim. Deixa eu voltar aqui, tá? Eu fiz aqui, ó. A Carla, minha filha, está em casa ouvindo, né? Ela disse assim, ó, pai, não é Bielewski. Não é Bielewski, é Harvruski, né? Ô, menino, esse nome ucraniano, daí você deixa o pai, corrige lá, não vou corrigir, mas eu só fui corrigir que foi pior, né? Porque pronunciar esse nome alemão já vai para velho, agora ainda mais o ucraniano, olha só, deve ser o QH, né? Então, Harvruski, espero que tenha pronunciado mais ou menos aí perto, né, lá dos nossos que nós tivemos lá no Suideu, o pessoal lá no Cadeiro, né?
falando ali sobre sobre uma questão. Mas vamos fazer, porque amanhã eu vou comentar com mais cuidado sobre essa noite cultural que eu fui lá participar. Muito importante a questão das noites culturais. Né? Mas, professora, vamos falar um pouquinho agora, são 12h50, faltando 10 minutos, sobre a terceira edição do Prêmio Militar, que vai acontecer de novo. Eu pensei que fosse um ano político, para todo mundo esfriado, mas parece que a notícia é boa, Tati. Com certeza. A gente precisa valorizar, né, Fortesque, quem faz a diferença nas nossas escolas, né? Então, a terceira edição do Prêmio do Cara acontece. Ela acontece em novembro, como todos os anos, né? Então, ali já passou o período eleitoral. E o professor, ele vai inscrever uma boa prática, né? Que ele tenha desenvolvido durante o ano letivo. Então, aí a gente tem 9 categorias, desde gestão, categoria colaborativa, anos iniciais, anos finais, educação inclusiva, educação infantil, para realmente dar uma oportunidade, porque os nossos professores fazem trabalhos fenomenais, Fortesque, né? Nas nossas unidades. E, por vezes, fica ali só dentro da unidade, né? Então, é a oportunidade que a gente tem de estar mostrando um pouquinho mais, né? Todo esse empenho, toda essa dedicação, esse trabalho que fez a diferença no desenvolvimento deste estudante, não só para a sociedade, como também está compartilhando entre os próprios pares da educação, né? Porque às vezes um colega tão próximo faz algo tão bacana que também poderia dar certo na minha escola, né? E eu não tenho conhecimento daquilo. E de forma geral, é a nossa forma, né, de dizer para esses profissionais o nosso muito obrigado, né? A nossa eterna gratidão, porque embora a gente saiba que ser educador é uma escolha, mas a gente também sabe que precisa muita doação, né? Que para fazer essa diferença tem muito empenho, tem muita dedicação. Por vezes tem lágrimas, tem sorrisos, tem sábados, tem domingos envolvidos, né? Por vezes a gente sabe que esse profissional acaba deixando de participar de uma atividade com o seu filho para estar ali preparando uma boa aula. Então é a forma que o município encontrou de dizer, né? Valeu, professor, né? Porque você faz a diferença. Valeu, gestor, você faz a diferença. Valeu, educador, atendente educativo, enfim, seja a esfera que for, independente de qualquer função, né? Você está fazendo a diferença para uma sociedade melhor, né? Então, é um dia dedicado a aplausos, né? É um dia dedicado para que nós possamos aplaudi-los na excelência do seu trabalho. Professora Tati, na sua fala, um ponto que eu quero destacar e me chamou muita atenção foi quando diz o seguinte, olha, ser profissional da educação é uma escolha, não é uma obrigação. Exatamente. Isso é muito importante que cada um que está exercendo a sua função tenha muito claro isso na cabeça. Eu vejo que a nível de Estado, eu vou fazer a comparação com o Estado, porque eu estou afim de estar no Estado, então a gente começa a ver essa diferença. A nível do Estado, alguns profissionais, bem claro, não são todos profissionais, Sim. alguns profissionais não entenderam isso. Eles não entenderam o que a professora Tati falando. Foi uma opção deles estar por aqui. E a partir do momento que você optou por isso, por essa vida, por essa carreira, por essa missão, né? O professor tem uma missão de vida, ele precisa dar o melhor dele. Com certeza. Entende? Então é difícil chegar ainda temos esses problemas ainda. Por isso está talvez essa lacuna que nós conversávamos lá atrás entre a educação nos anos iniciais, né? E depois lá passando na minha época era segundo grau, mas agora é o ensino médio, passando por ensino médio. Aí acaba dando essa virada de chave. Existe, também vai precisar para você que é educador, uma parte disso, não são todos, mas a pergunta é que começa a conscientizar todos os educadores que sejam lá do ensino médio, começar a entender disso que eu estou aqui porque foi uma opção minha. Ninguém me obrigou, não foi obrigatório. Ninguém chegou na rua e disse, você vai ser professor, né? Não professor vai ser preso. Isso mesmo. Não tem nada, né? Então, tem ônus e tem bônus. Tem ônus e tem bônus. E para isso você precisa estar lá com aquela missão de vida de entender que às vezes você precisa influenciar aquele adolescente, influenciar essa criança de uma forma boa, através do ensino, através do senso, para que ele desenvolva o senso crítico, para que se torne um cidadão melhor. Então eu só queria fazer esse comentário dentro desse sentido, porque a sua fala tem muita propriedade quando você disse isso. Entende? Que essa questão, ela
finalizo assim, com forças, assim, tem que entender essa responsabilidade que é ser educador. Sim. É E assim, né, Fortesc, quando a gente faz escolhas, a gente faz porque a gente se identifica de alguma forma, né? Porque a gente ama, porque a gente quer o melhor pra gente, né? Então eu sempre costumo dizer que a gente precisa sair de casa, Fortesc, todos os dias para ser feliz. Né? Se o meu trabalho for uma coisa chata, for desgastante, for estressante, se eu não tiver com vontade de trabalhar, precisa acender a lanterninha laranja. Né? Ou alguma coisa ali está acontecendo. Pode estar envolvendo saúde mental, pode estar envolvendo um desprazer pela escolha profissional que eu fiz. Né? Então, de fato, né? Quando a gente faz essa escolha, assim como tantas outras profissões que existem na sociedade, a gente precisa fazer ela com muita consciência, porque nós vamos estar transformando vidas. E isso é muito sério. A Cal me ajudou aqui na pronúncia. Averjuk. Agora não tem nada. Eu fui longe, né? Veja como eu errei. Averjuk. Veja como eu errei bonito ali na pronúncia. Professora Tati, vamos lá, que são 12 horas e 57 minutos, faltando 3 minutos para encerrar. Se quiser destacar mais algum ponto que você acha importante aí nesses desafios, nessa superação, nessas conquistas desses 4 meses, fique à vontade. Então, Fortesc, primeiro é a grande oportunidade, né? Eu nunca me imaginei estar à frente da Secretaria de Educação, sou imensamente grata por isso, né? Principalmente por ser servidora de carreira há quase 20 anos, né? Nunca imaginei estar dentro da Secretaria de Educação, né? Eu sempre fui muito feliz dentro da escola. Sempre gostei muito de dirigir, de ser diretora, de ser coordenadora, de ter novas experiências, né? Como eu disse, eu adoro os desafios. E de repente a vida me presenteou com essa grande oportunidade. Então é também uma grande responsabilidade, né? Claro que é um período transitório, Fortesc, então é um período onde ao mesmo tempo que é muito desafiador, porque ele é um período delicado, ele também já vem com o processo pronto, né? Então é continuar, né? Continuar aquilo que já vinha sendo executado, é continuar aquilo que já vinha sendo pensado. Então, de certa forma, ele também traz uma leveza ao longo desse processo, né? E quando a gente faz o que a gente ama, eu acho que tudo se resume a isso. Né? Quero dizer aos profissionais da educação, gratidão sempre. Quero dizer o quanto cada um deles é importante, Fortesc, como eu disse, é crítica. Eu gosto muito, porque por vezes a gente não enxerga aquilo aos seus detalhes, né? Por vezes é quem está lá na escola que vai perceber aquilo que a gente, enquanto gestão, não está percebendo. E quando ele vem nos falar aquilo, por mais que naquele momento nos traga um desconforto, ele nos dá a oportunidade de pensar diferente. Ele nos dá a oportunidade de refletir sobre aquilo. E na grande maioria das vezes, de acertar. Né? Então agradeço a cada um, né, pelo respeito que eu sei que eles têm pela educação do nosso município. Educar é um grande desafio, não é uma tarefa nada fácil, né? E os nossos profissionais fazem isso com maestria. Não posso deixar de agradecer, Fortesc, aos pais também, né, que têm hoje desenvolvido uma outra cultura, aos poucos. É um processo lento, mas é um processo que a gente já vê frutificando, né, do papel que a educação tem, da diferença que eles têm, né, em participar de todo esse processo como pai, como mãe, né, como alguém que também quer o melhor para o desenvolvimento daquele estudante, independente da idade que ele tenha. Agradecer ao Legislativo, né, que é grande parceiro da educação, agradecer ao Executivo, né, que não poupa esforços, agradecer ao Judiciário, né, de uma forma bem especial. A gente sabe que a nossa promotoria aí da infância e da adolescência realmente assegura e trabalha para assegurar os direitos da criança, e isso é fundamental, independente das circunstâncias, né, a gente está gerando, né, o futuro dessa sociedade. Te agradecer a imprensa, né, pela grande oportunidade de dizer que a Secretaria de Educação está sempre de portas abertas, né? E o nosso grande desejo é servir estas crianças cada dia mais e cada dia melhor, porque servindo a criança, nós estamos servindo a cada um de nós. São 13 horas e 1 minuto. Tati Mulher, mais uma vez, muito obrigado. Né? Claro que a gente espera conseguir trazer você mais vezes ainda para fazer esse resumo, para conversar com os pais, lembrando que você está à disposição, você dá um informe. Eu sei que muitas escolas fazem as suas promoções, porque você precisa arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha ali que foge ao controle das pessoas, ou às vezes precisa até levar as crianças para fazer um passeio, lugar. Fique à vontade,
manda aí para a rádio que vocês têm um grande parceiro aqui. A gente quer agradecer imensamente, Muito Fortesc. obrigado. Com essa eu encerro aqui o Liberdade Notícia, agradeço mais uma vez a professora Tati, por vocês que participaram comigo, você que está ouvindo aqui pelo rádio, você que está nos acompanhando pela live, né, pelas duas lives, pelo TikTok e aqui pelas nossas redes sociais. E dizer que agora à tarde fiquem aí com a Cláudia Lima. Amanhã de manhã eu volto a partir das 11h30 e, claro, com o Liberdade Notícias. Então, um forte abraço e até amanhã. Boa tarde a todos, gratidão sempre. Pode encerrar a live.